Senhoras e convidados, eu sou o Malvo Matheus Felipe e sejam bem-vindos à segunda aula do Direito Processual Civil. Vamos hoje falar dos princípios fundamentais desta cadeira. Direito Processual Civil, assim como qualquer outra cadeira de direito, pressupõe os seus princípios fundamentais. E nas minhas pesquisas eu destaquei os princípios que vou aqui mencionar. O princípio de acesso aos tribunais, o princípio da prontidão da justiça, o princípio da legalidade do conteúdo das decisões, o princípio da legalidade das formas de processo, o princípio de duplo grau de jurisdição, o princípio da igualdade processual, o princípio da publicidade das audiências, o princípio da fundamentação das decisões judiciais, o princípio da cooperação e boa-fé, o princípio da proibição das decisões surpresas, o princípio da preclusão e autorresponsabilidade das partes, o princípio da aquisição processual, o princípio da imediação, da oralidade e da concentração, o princípio da livre apreciação das provas e o princípio do inquisitório. Bom, esses são os princípios fundamentais. Esses são os princípios que regem a cadeira do direito processual civil, com base no autor Tomás Timbane. E vamos, de forma detalhada, falar sobre cada um desses princípios. Hoje só vamos avançar o princípio do acesso aos tribunais e o princípio da prontidão da justiça. Bom, é de conhecimento geral que a lei veda o recurso à justiça privada. Podemos ver isso no primeiro artigo do Código de Processo Civil. Então, o poder jurisdicional é exclusivo do Estado, mas tem situações em que a lei permite que o cidadão haja, estamos a falar de tutela privada. Então, se o Estado retira esse poder jurisdicional ao cidadão, é necessário que o mesmo garanta a resolução dos conflitos na sociedade. Como sabemos, o homem vive em conflitos. Bom, este princípio está previsto no artigo 62 da Constituição da República, que dispõe que o Estado moçambicano garante o acesso à justiça. E deste princípio temos dois subprincípios. Temos primeiro o princípio do dispositivo. Bom, de primeira dissemos que o Estado veda o recurso à força privada para a concretização dos seus direitos, deixando de lado aquelas situações em que a própria lei prevê. Então, não será o Estado não será o tribunal a ir ter recursos particulares para a resolução dos seus conflitos. É necessário que as partes tenham o impulso processual. O processo civil está condicionado ao impulso das partes, ou seja, face à violação dos seus direitos, o Malvin pode, através de uma petição inicial, impulsionar o tribunal a resolver, a velar por seus direitos. E este princípio está previsto no artigo 264 do Código de Processo Civil, que dispõe que a iniciativa e o impulso processual incumbem às partes. Bom, é importante referir que este princípio do acesso à justiça não é sobre ou simplesmente para aquela pessoa que vai intentar uma ação, mas também para aquela pessoa na qual recai a ação. Ou seja, o Malvin deu entrada à petição inicial, na qual quer velar por seus direitos. É necessário que o tribunal, é necessário que o Estado chame a outra parte, né, através dos tribunais nesse caso, chame a outra parte a deduzir a sua oposição. É daí que resulta o princípio do contraditório, em que chama-se a outra parte para opor-se dos fatos articulados na petição inicial. E este princípio está previsto no artigo 3º do Código de Processo Civil, que dispõe que o tribunal não pode resolver o conflito de interesses que a ação pressupõe sem que a resolução lhe seja pedida por uma das partes e a outra seja devidamente chamada para deduzir a oposição. Então, estamos aqui diante do princípio do contraditório, que em algum momento também pode ser afastado. Veremos isso mais adiante, quando estivermos a falar, por exemplo, das providências cautelares.
E quanto ao princípio da prontidão da justiça, bom, este princípio dispõe que as decisões judiciais devem ser tomadas num prazo razoável. Este princípio tem em vista salvaguardar a questão da morosidade dos processos judiciais. Bom, apesar da realidade ser a outra, temos este princípio que impõe a tomada das decisões num período ou num lapso de tempo razoável. Bom, se chegou até aqui, quero agradecer pelo tempo dispensado. Seja novo no canal, pedimos que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que seja notificado dos novos vídeos e até o próximo tema.